tríade da fé, a herança de Abraão que moldou o mundo, a semente monoteísta de um patriarca. No vasto deserto do antigo Oriente Próximo, a jornada de fé de um único homem, Abraão, plantou a semente de um legado espiritual que floresceria em 3 das mais influentes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Conhecidas como as religiões abraâmicas, elas compartilham uma origem comum e a veneração por este patriarca como um modelo de submissão e fé em um Deus único. Embora tenham trilhado caminhos teológicos distintos, essas 3 tradições são unidas por um monoteísmo ético fundamental, uma narrativa profética compartilhada e uma visão escatológica da história. Esta análise explora as crenças, costumes e fundamentos de cada uma, revelando o mosaico de unidade e diversidade que compõe a extraordinária herança de Abraão. E se você tem gostado do nosso conteúdo, curta nosso canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo para seus amigos. Judaísmo, a aliança eterna. O judaísmo é a mais antiga das religiões abraâmicas, fundamentada na crença em uma aliança, um pacto irrevogável entre Deus e o povo de Israel descendente de Abraão, através de seu filho Isaque e seu neto Jacó, também chamado de Israel. Fundamentos. A sua origem remonta a quase 4.000 anos. O momento seminal é o chamado de Deus a Abraão para deixar sua terra natal e ir para Canaã, a terra prometida. A aliança é formalizada no Monte Sinai, quando Deus entrega a Moisés a Torá, a lei divina que se torna o pilar da vida judaica. A Torá compreende os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e representa o guia para a relação entre Deus e a humanidade. Crenças principais. Monoteísmo estrito. A crença central é a unidade absoluta e indivisível de Deus, Hashem. O credo fundamental, o Shema Israel, declara: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. A aliança, Brit. Os judeus acreditam ser o povo escolhido, não em um sentido de superioridade, mas de responsabilidade. Eles foram escolhidos para receber a Torá e serem uma luz para as nações, testemunhando a existência e a moralidade de Deus. A Terra Prometida. A terra de Israel é considerada uma parte essencial da aliança, um lar físico prometido por Deus aos descendentes de Abraão, o Messias, Mashiach. O judaísmo tradicional aguarda a vinda de um Messias, um descendente do rei Davi, que redimirá Israel, reconstruirá o Templo de Jerusalém e inaugurará uma era de paz e conhecimento divino universal. Costumes e práticas. Shabat, sábado. O dia de descanso semanal, observado do pôr do sol de sexta-feira ao anoitecer de sábado, é um mandamento central que comemora a criação do mundo. Kashrut, leis alimentares. Um conjunto de regras dietéticas que determinam quais alimentos são kosher, aptos para consumo. Inclui a proibição de carne de porco e mariscos e a separação entre carne e laticínios. Circuncisão, Brit Milá. Realizada no 8º dia de vida de um menino, é o sinal físico da aliança de Abraão. Festivais. O calendário judaico é marcado por festas importantes como o Pesach, Páscoa, que celebra o êxodo do Egito, Rosh Hashanah, Ano Novo, e Yom Kippur, Dia do Perdão. Sinagoga. É o centro da vida comunitária, servindo como local de oração, estudo e reunião. Cristianismo. A nova aliança em Cristo. O cristianismo surgiu no século I d.C., como um movimento dentro do judaísmo, baseado na vida, nos ensinamentos, na morte e na ressurreição de Jesus de Nazaré, Yeshua, a quem os cristãos acreditam ser o Messias prometido e o Filho de Deus. Fundamentos. O cristianismo se considera o cumprimento das profecias da Bíblia hebraica, chamada de Antigo Testamento pelos cristãos. A figura central é Jesus Cristo. Sua morte na cruz é vista como um sacrifício expiatório que estabelece uma nova aliança entre Deus e toda a humanidade, não mais limitada a um povo específico, mas acessível a todos que creem. Os ensinamentos de Jesus e a história da Igreja primitiva estão registrados no Novo Testamento. Crenças principais. A Trindade.
A maioria das denominações cristãs professa a crença em um único Deus que existe em 3 pessoas coiguais e coeternas: o Pai, o Criador, o Filho, Jesus Cristo, o Redentor, e o Espírito Santo, o Santificador. Divindade de Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus é tanto plenamente divino quanto plenamente humano. Sua encarnação, vida sem pecado, morte vicária e ressurreição são os pilares da fé. Salvação pela fé. A salvação, vida eterna no céu, não é alcançada por obras da lei, mas pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. A segunda vinda. Os cristãos acreditam que Jesus retornará no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o reino de Deus em sua plenitude. Costumes e práticas. Batismo. Um ritual de iniciação que simboliza a purificação do pecado e a entrada na comunidade cristã. Eucaristia, ou Santa Ceia, a partilha do pão e do vinho em memória do corpo e sangue de Cristo, conforme instituído na última ceia. Domingo, adotado como o principal dia de culto pela maioria das denominações, em comemoração à ressurreição de Cristo. Festivais. As principais celebrações são o Natal, que comemora o nascimento de Jesus, e a Páscoa, que celebra sua ressurreição. Igreja. O local de culto e o termo usado para descrever a comunidade global de crentes. Islamismo. A submissão final. O islamismo, que significa submissão a Deus, surgiu no século VII d.C., na Península Arábica. É a mais jovem das religiões abraâmicas e se apresenta como a restauração da fé monoteísta original de Abraão, que teria sido corrompida ao longo do tempo. Fundamentos. Os muçulmanos, seguidores do Islã, acreditam que Deus, Alá em árabe, enviou uma sucessão de profetas para guiar a humanidade, incluindo Abraão, Moisés e Jesus. No entanto, consideram que a mensagem final e definitiva foi revelada ao último profeta, Maomé, Muhammad, através do anjo Gabriel. Essa revelação é o Alcorão, o livro sagrado do Islã, visto como a palavra literal e inalterada de Deus. Crenças principais. Monoteísmo absoluto, Tawhid. Assim como o judaísmo, o Islã enfatiza a unicidade e a indivisibilidade de Deus de forma radical. Associar parceiros a Deus, shirk, é o pecado mais grave. Profetas e escrituras. O Islã reconhece os profetas e as escrituras das tradições judaica e cristã, mas acredita que o Alcorão é a revelação final que confirma e corrige as anteriores. Abraão, Ibrahim, Ismael, Isaque, Moisés, Musa e Jesus, Isa, são profetas venerados. Maomé como o selo dos profetas. Maomé é considerado o último e derradeiro mensageiro de Deus, enviado para toda a humanidade. Dia do juízo final. Uma crença central na ressurreição física de todos os seres humanos, para serem julgados por suas ações, resultando na recompensa do paraíso, Jana, ou na punição do inferno, Jahannam. Costumes e práticas, os 5 pilares do Islã. Testemunho de fé, Shahada. A declaração fundamental: não há outra divindade senão Deus, e Maomé é o seu mensageiro. Oração, Salat. 5 orações rituais diárias, realizadas em direção a Kaaba em Meca. Caridade, Zakat. Uma doação anual obrigatória para os pobres e necessitados. Jejum, Saum. Abstinência de comida, bebida e outras necessidades físicas do amanhecer ao anoitecer durante o mês sagrado do Ramadã. Peregrinação, Hajj. A peregrinação a Meca, que todo muçulmano com condições deve realizar ao menos uma vez na vida. Ramos de uma mesma árvore. Judaísmo, cristianismo e islamismo, embora marcados por diferenças teológicas profundas, especialmente na identidade do Messias e na natureza de Deus, são inegavelmente ramos da mesma árvore genealógica espiritual. Eles compartilham um patriarca fundador, uma herança profética, conceitos de revelação divina e um imperativo moral de justiça, compaixão e retidão. A história de suas interações é complexa
marcada por períodos de conflito, coexistência e intercâmbio intelectual. Hoje, essas três fés contam com mais da metade da população mundial como seus seguidores, um testemunho extraordinário do poder duradouro da promessa feita a Abraão, a de que ele seria o pai de uma multidão de nações. O estudo de suas crenças e costumes não apenas ilumina a história da religião, mas também oferece uma visão profunda sobre as forças que continuam a moldar a civilização global.